Vamos lá, iniciando então o nosso estudo da Gênese. Vou fazer a leitura aqui do capítulo 7. Nós estamos no capítulo 7, estamos no item 28, período secundário. Vou fazer a leitura e depois a gente faz os comentários. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizam a época, seja porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, seja porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo que tinha de vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança, porquanto, de um lado, os estudos dos terrenos que assinalam o fim desse período comprovam a ocorrência de grandes subversões causadas pelos levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lava. E, por outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e que marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação cresce com menos rapidez e é menos colossal que no período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade e das modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Os animais ainda são aquáticos, ou, quando muito, anfíbios. A vida animal sobre a terra seca progride pouco. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais, de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Surgem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os animais que mais caracterizam essa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam. Aí aqui ele vai fazer o apontamento de uma série, né, de dinossauros que pareciam com peixe-lagarto, outros que pareciam com crocodilos, e ele vai trazer uma série deles explicando, né, o tamanho deles, que são animais realmente muito grandes. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, como o atestam o número e a exuberância das camadas geológicas, a vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, qual se dera com a vegetação no período anterior. Mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desapareceram, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos, mais tarde, por espécies análogas de forma mais proporcionadas e de menor porte. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para sua satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos quais lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com que nunca ele teve, nem nunca terá qualquer relações? Como sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos e, afinal, desapareceram antes mesmo que ele surgisse? Poder-se afirmar que foram criadas em seu proveito? Entretanto, tais espécies tinham todas as razões de ser à sua utilidade. Deus, por certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo e em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instinto, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele fez? Esse fim há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda não o compreendamos. Certamente um dia será permitido ao homem conhecê-lo, para confundir o seu orgulho. Mas, enquanto isso não acontecer, como se ampliam suas ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido agora mergulhar a vista,
em presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Quando ele fala aqui, inclusive, invariável nos seus resultados, ele está dizendo para nós que esse processo todo de evolução, ele se aplica a tudo, né? Nós estudamos em momentos anteriores que essa evolução, esse proceder, né, de evolução, de cíclica, né, ela acontece dentro do planeta, né, no nosso sistema solar deixa de ser como é para fazer parte de algo maior. Nós vimos isso em outras aulas, né? Dentro do próprio planeta, na nossa natureza, as coisas... nós temos aí a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Por isso, porque tudo na nossa natureza está em processo de transformação, e isso se aplica aqui à nossa natureza também, né? A tudo aquilo que vem acontecendo desses períodos todos, né? Mas vamos então para os nossos comentários. Se quiser, quem quiser falar, pode ficar à vontade. Só um pequeno comentário. Com certeza, nós teremos períodos de novas humanidades, né? Cada vez a geração que virá, ela será mais evoluída. Então, o processo é infinito, né? E com certeza, o que hoje talvez a gente olhe o planeta sendo até sofrendo mutações e agressões, nada aconteceria se não houvesse, né, essa possibilidade de transformações. Então, como o nosso modo de avaliar ainda é muito pequeno, não dá para julgar nada, né? Então, vamos fazer o que dá, seguir em frente, mas sempre com esse olhar de que nós podemos, com certeza, imaginar uma humanidade muito melhor lá na frente. O que me chamou a atenção aqui no texto, pelo que eu entendi, né, mesmo pegando o estudo já bem adiantado, tem coisas que são de um conhecimento mais do próprio vulgo, né, da nossa espécie. Como essa questão bíblica, né, de ter sido criado o planeta em 7 dias, né, de os animais estarem a nosso serviço, né, que Deus colocou-os para nos servir. E o texto aqui coloca isso em xeque, né? Porque foram espécies que existiram antes mesmo da própria espécie humana existir. E como poderiam, né, esses animais estar a serviço do homem se eles existiram antes do próprio homem, né? E eu queria entender, né, o motivo pelo qual esses animais, especificamente no nosso planeta, existiram naquela época e depois entraram em extinção, mas o texto da Gênesis é claro de que a gente não tem, né, ainda como compreender, né? Ele coloca assim: com que fim ele o fez? Este fim há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda não o compreendamos. Pela razão, apesar de ser só uma tese, né, a razão me faz crer que. Ele ainda coloca também: certamente um dia será permitido ao homem conhecê-lo para confundir o seu orgulho, mas enquanto isso não acontecer, como que ampliam suas ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido? Não, atrás. Ele coloca que esses animais tinham, né, sensações de dor e de bem-estar, tinham instintos, tinham vida, né? Então, a única coisa que eu posso pensar é que eles cumpriram, enquanto alma, na forma desses dinossauros, desses, né, animais, né, em tese, monstruosos, em comparação aos animais de hoje, mas que eram almas que revestiam um corpo mais grosseiro, mas que estavam em processo de evolução, que tiveram experiências enquanto, né, ocupando as vestes, né, desses corpos,
e se desenvolveram no ponto que deu para se desenvolver, e essas almas, provavelmente, desses animais, migraram para outros planetas, aonde vestiram, né, a roupagem de outros animais mais sensíveis, né, enfim, e assim foram evoluindo. Né? Acredito que o processo de evolução da alma no reino animal vai passando, né, de animais como o próprio homem passa, né, como o Ricardo falou, que a gente vai vestindo roupas cada vez mais sutis, né, os animais também, né, vão vestindo roupas cada vez mais sutis até um dia que tomam consciência de si próprios, né, possuem livre-arbítrio e se fazem humanos, mesmo que na escala dos primatas, né, dos primitivos, já como considerados como humanos. Eu li um livro que diz, inclusive, que existem animais em certos planetas que eles andam, que eles possuem a forma humana, apesar da pelagem ser diferente, né? E que um personagem questiona, não, mas que espécie é essa, que raça é essa do vosso planeta? E o habitante do planeta fala, na verdade, esse é um dos nossos animais, ele não é ainda não chegou na condição do reino, né, dos humanos. Ele está ainda no reino dos animais, mas andava de forma, né, bem parecida com os humanos lá do planeta, e ainda era um animal. Então, assim, o que eu penso? Tudo tem o seu ritmo, né, cadencial, de forma bastante, como é que eu posso dizer? Ela não é abrupta, né? Ela não dá saltos, ela é sempre feita de pouco em pouco, né? E o planeta com certeza passou, né, por todos esses processos e com certeza passará pelos próximos que estão vindo, né? Mas apesar de ser infinito esse processo, né, quanto mais a gente evolui, mais a gente, né, vê que tem coisas que a gente pode ainda aprender e construir, né, na escala da evolução interior. Eu acredito que tenha assim um estágio de meta, né? Eu não acredito que seria justamente quando a gente passa da desnecessidade de reencarnar em planetas de expiação e prova, porque já passamos dessa fase, né? Eu acho que essa é a nossa meta. E talvez seja essa a transição pela qual estamos passando nesse momento, né? De passar de estágio de planeta de expiação e prova para um planeta. Inclusive o livro, né, que eu estava lendo, que eu estou lendo, né, que é Exilados pelo Amor e depois A Jornada dos Anjos, fala muito dessa questão de como é a vida no planeta de regeneração. Né? Quem precisa ainda evoluir pela dor não pode reencarnar num planeta desse, porque a dor ali não mais existe. E, infelizmente, eles precisam ser levados para um lugar onde tem a dor, né? E esse é o motivo do exílio, né? E a gente está nesse processo. Então, depois a gente pode continuar evoluindo, mas pelo menos passamos da fase mais densa, mais sofrida, né, da alma, que é ainda a necessidade da dor para evolução, né? Que eu não vejo a hora de chegar a essa fase no final. Obrigado. Não adianta a gente se animar, não, Tiago. Quando a gente chegar nessa fase, a gente vai reencarnar aqui por missão, para dar exemplo para os outros. Daí a gente vai sofrer mais do que a gente sofre agora, porque a gente é missionário. Sim, mas eu estou falando de passar a fase de missionário, entendeu? Por exemplo, no livro, Ricardo... Mas daí está muito longe, cara. Tá longe, mas no livro fala da fase lá do Ernesto, né? Em que Jesus falou para ele, beleza, meu amigo, tu pode voltar para a capela. Aí ele falou, porra, mas agora eu não consigo, né? Porque eu vivi como José de Arimateia, fui totalmente ajudado, né, por nascer na época do Cristo, e eu não posso voltar para a capela, a mulher dele voltou, né, a companheira dele de universo, e ele ficou ainda, né, durante todo o processo da vinda do Cristo até o advento do Espiritismo, né, trabalhando como missionário, né, ou seja, quando foi permitido para ele voltar, que era o que ele queria, ele falou, não, agora eu mesmo quero ficar para ajudar. Aí, quando o Espiritismo Consolador tiver com as suas raízes fincadas, aí sim eu volto para a capela. Isso não vai acontecer comigo. Fiquem tranquilos.
Se alguém disser, você pode ir, eu vou correndo. Ok? Eu acho que também comigo não aconteceria, não, né? Mas não sei. Eu acho que ele era membro de capela. Ele era, né, cidadão capelino. Eu acho que eu sou cidadão terreno. Eu quero ficar por aqui mesmo, que é a minha casa. Né? Que a terra, imagine, se é bonita agora, imagine quando a gente chegar mais para frente. Vai ficar um paraíso. O que eu acho que é importante desse ciclo, né, que a gente está abordando, que a gente está estudando, é a gente entender que a vida jamais se aniquila, né? Então, assim como o Tiago falou ali dos répteis, né? Pô, eu queria entender por que eles foram aniquilados. Nunca foram aniquilados. Porque a vida não está no corpo físico, né? Eu sei que o Tiago tem essa compreensão, mas a vida ela não está no corpo físico. Era necessário aprimoramento, né? A vida, para existir naquelas primeiras condições ali do período secundário, ela tinha que ser através de animais gigantes, com couraça, com aquela forma física, né? A partir do momento que vai se estabelecer por um período muito longo, ele fala ali, o período é muito longo, né? De formação, de transição e tudo mais. Essa vida ela vai se afinando, né? Mas o instinto inteligente que existe no animal, que ainda não é propriamente o espírito, né? Ele leva muito tempo nesse processo de evolução. O Livro dos Espíritos nos diz, inclusive, que a distância do animal para a condição humana ela é parecida com a nossa distância para Deus. Essa é a condição que o Livro dos Espíritos nos traz. Para Jesus, não seria Jesus? Para Deus. Para Deus, o Livro dos Espíritos nos diz. A condição ela é muito distante, né? É a questão 597, é para Deus mesmo. É para Deus mesmo. Então, assim, esse instinto inteligente que existe nesse processo de evolução, ele vai levar bilhares de anos. Nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos desse processo de formação do nosso planeta. Então, a vida deixou de existir naqueles monstrengos que tem lá, mas o instinto inteligente que existia ali pode sim ter sido levado para uma outra condição de um outro planeta, etc., como pode ter se restabelecido aqui através de formas mais sutis de vida, né? Que vai diminuindo, que vai evoluindo, e esse processo todo que vem acontecendo foi nesse sentido que eu quis dizer do processo cíclico, que nós, inclusive, né, estamos passando por ele. O que significa também que os nossos espíritos passaram por bilhões e bilhões de anos da pedra até aqui? É isso? Confere? É isso aí. Só que assim, ó, o conceito, depois nós vamos ver aqui dentro da própria Gênese, né? Nós vamos ver mais para frente. Mas o conceito aqui é um pouquinho diferente. O Kardec ele vem dizer para nós. O princípio vital, né? Teria. Só fecha o microfone, Thiago, só para eu poder fazer isso. Obrigado. O Kardec ele coloca da seguinte forma, que existe uma transição. Lá naquela condição animal, ainda não é o espírito propriamente dito. Ele diz que é um instinto inteligente, diferente da planta, que possui só uma energia vital. Sim. Não existe uma energia vital inteligente. Mas nós hoje, seres humanos, não fomos criados na pedra? Não é assim que Chico diz na Evolução em Dois Mundos? Acho que é Evolução em Dois Mundos, não sei. Nós também não fomos criados na pedra? É que a condição é diferente, né, Mônica? Assim, pelo que eu entendo, né? Existe uma criação diferente, ou seja, esse vai ser um espírito que chegará a ser humano. Esse não, esse é um espírito que não chegará a ser um humano. É isso? É assim, eu vou falar aqui, depois eu quero ouvir vocês, mas assim, ó, pelo que eu entendo, e eu debati bastante isso, estudei bastante isso, até porque teve uma palestra que eu fiz a esse respeito, então eu vi várias alegações de Emmanuel, eu vi várias alegações enfim, estudei bastante dentro do texto de Kardec também. O que existe assim, existe uma evolução da matéria que vai do mineral e ela vai se transformando, ela vai se
destituindo e passa a compor novamente. A gente estuda isso na ciência, né? Que o carbono que forma a gente, quando a gente é destruído, ele volta a fazer parte de uma outra coisa. Nada se perde. Na natureza, lei de Lavoisier, né? Sim, na natureza, sim. nada se cria. Cada espécie tudo se transforma. Isso. Então, uma coisa é o processo da matéria, que uma vez é rocha, daí ela vai ser batida. Imagina o seguinte, umas pedras, umas rochas que vão ser maltratadas, judiadas, elas vão liberar a areia, a terra. Essa terra vai nascer através das plantas ali, ela será utilizada e vai fazer parte da formação dessas plantas. Essas plantas vão deixar de existir em algum momento, e ali só existe uma força vital, né? No mineral ainda não existe a força vital, no mineral não existe essa força vital, né? Na planta existe essa força vital. Depois ela passa, se decompõe e passa a constituir os animais, faz parte do processo de formação dos animais. Então, tudo isso nós estamos falando de um processo evolutivo. Agora, a pedra não tem espírito, a planta não tem espírito, propriamente como o nosso espírito, o nosso espírito, entendeu? Faz parte de um processo de evolução, onde, no primeiro momento, a pedra ela não possui essa energia vital, na planta ela possui a energia vital, a matéria se decompõe, passa a compor o animal que já tem uma energia vital inteligente, e depois, né, isso evolui para a condição de espírito, né? Mas a distância, daí que ele fala, a distância dessa energia vital inteligente que há no animal para a espécie humana, para o espírito que existe dentro da espécie humana, é a mesma distância da espécie humana para Deus. Então, é um processo absurdamente longo, muito distante, né? Que faz parte de um processo evolutivo. Mas o espírito do Ricardo um dia habitou uma pedra. Eu, particularmente, por essa leitura e por esse estudo, acredito que não. Eu nunca fui pedra. A minha constituição, sim. Né? Alguma coisa da minha constituição física, sim. Mas daí a energia vital foi experimentada na planta, depois fez parte do animal como uma energia vital inteligente, e em algum momento, nos bilhões de anos aí para trás, eu passei a existir como espírito. E aí, como espírito, eu já passei a habitar uma condição ainda animalizada, do homem de Neandertal, mais para trás, talvez, né? Uma condição muito primitiva de vida, e passei a evoluir ali com o livre-arbítrio e com meus instintos. O pai Entendi. Pode-se dizer uma viagem do mineral à angelitude. É uma viagem. O que eu aprendi, assim, sabe, que é bastante, acho que repetido, pelo menos no centro que eu frequentava e em vários outros locais, né? A doutrina espírita sempre colocou a evolução da alma ou da vida, né? Não vou dizer da alma, da vida, né? Passando do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino dos homens e para o reino dos anjos, né? Eu acredito que talvez no mineral não tivesse a força vital ou o princípio vital, se não de forma latente, mas mesmo de forma latente existiu, né? Ele deixou de ser latente no vegetal, né? Mas eu acredito que existe algo, né, dentro do fluido cósmico universal, né, do princípio da vida, latente em todos os reinos. E chega no reino dos vegetais, é inegável que sim há vida ali, né? E como o Ricardo falou, essa areia que às vezes ali, né, tava meio que para dar condições de vida a um vegetal, ela se incorpora. Quantos animais que não parecem pedra, a gente vê isso muito no mar, né? Eu fui para Abrolhos agora, né, e fiz o mergulho, e peixes e, né, crustáceos que você olha e fala que aquilo ali é uma rocha, mas parece que num dado momento Deus colocou uma gota, igual no filme do Transformers, uma gota de vida, e aquela rocha
né, virou um animal, né? Mas dá de perceber que é muito parecida com o reino mineral, com as pedras, né? Só que dotado do dom da vida, né? Provavelmente também, né, muitas plantas, né, passaram por esse processo. O que eu acredito é que a gente deva, sim, né, ter essa certeza, né, de que tudo é gradual, né, e como o seu Celso falou, né, é uma viagem que ela tem como, acredito, o fim último, né, seria essa, não digo fusão, mas esse estado, né, de alguma coisa o mais próximo possível, se é que existe um fim, né, mas alguma coisa o mais próximo possível do amor de Deus, que também não vamos conseguir aqui definir. Igual ele não consegue definir a compreensão pela qual aqueles répteis foram criados, né, mas que com certeza teve sabedoria na criação deles, fica meio complicado para a gente querer ficar imaginando com os sentidos que a gente tem, que é o ouvido, né, a audição, o tato, a fala, a nossa condição mesmo de visão é muito limitada, sem outros sentidos, o que está por vir. A gente vai ficar no campo da teoria. É isso aí, turma. É nessa vibe que vai nossos estudos. Tem sido muito gratificante, muito rico os nossos estudos aqui nas nossas manhãs. E aí, quem quiser acompanhar aí os outros vídeos, estou falando aqui principalmente o pessoal que vai assistir o nosso vídeo aí, né? Todos os vídeos anteriores estão aqui na nossa playlist do canal. Vocês podem acompanhar ali depois. Então, desde o primeiro estudo, desde a primeira aula, para poder entender um pouco mais, né? E para a gente poder avançar nesse nosso aprendizado. Tá bom? Queria agradecer aí a presença de vocês. Tem mais alguma? Como é que faz para ter acesso aos vídeos, Ricardo? Eles estão dentro do canal Reforma Íntima. Que está no YouTube, você fala? YouTube. Isso. O nome é Reforma Íntima do canal. Canal Reforma Íntima, você digita. Tá, obrigado. Tá? Esse encontro, ele é diário? Diário, todo dia das 10 às 11. Ah, então vocês vão se encher de me ver por aqui. Legal, muito bom. Contamos com isso, Mônica. Não, para mim é vital. Sabe uma coisa? Vital. Eu tô ficando com síndrome de abstinência de espiritismo, daí complica. Obrigado, tá, gente? Até amanhã. Grande Até beijo no amanhã, coração. então.